meus alunos, olá você que mais uma vez está prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma super videoaula aqui pelo nosso canal. Hoje é a nossa segunda aula de revisão. Estaremos resolvendo mais 6 exercícios muito bacanas do Enem e dos principais vestibulares para você. Os assuntos que nós trataremos hoje: cinética química, equilíbrio químico e química orgânica. Toda semana estaremos englobando aí alguns assuntos muito importantes para você se dar bem nos principais vestibulares. Por isso, continue prestigiando o nosso canal Quimicando com Kaká. Toda semana com atualizações para você. Você também pode nos seguir aqui no @Quimicando com Kaká no Instagram. Vamos então, começando mais uma super revisão com vocês aqui no nosso canal Quimicando com Kaká. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Número 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Este procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Número 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Número 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Letra A. Temperatura, superfície de contato e concentração. Letra B. Concentração, superfície de contato e catalisadores. Letra C. Temperatura, superfície de contato e catalisadores. Letra D. Superfície de contato, temperatura e concentração. Letra E. Temperatura, concentração e catalisadores. Pois é, galera, vamos resolvendo esse primeiro exercício, então, exercício muito bacana aqui, ó. Você confere aqui com a gente, hein? O exercício do Enem, o exercício show de bola para você, que fala sobre os fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Vamos nos lembrar, né? Concentração dos reagentes é um fator que altera aí a velocidade das reações. Quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Um outro fator muito importante, o fator temperatura, né? Quando você aumenta a temperatura do sistema, você aumenta a agitação das moléculas, elas se chocam mais, consequentemente, haverão mais choques eficazes, atingindo a energia de ativação necessária, nós teremos aí a reação acontecendo. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de uma reação também. O outro fator, um dos mais importantes, superfície de contato, né? Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Um exemplo bom para nos lembrarmos aí é quando você vai fazer um churrasco, né? Como é que é mais fácil para você acender a churrasqueira? Com pedaços grandes de carvão ou pedacinhos bem pequenos? Claro, pedacinhos bem pequenos, que daí o contato com o ar é maior. O que enferruja mais rapidamente, uma palha de aço ou um prego? A palha de aço. Por quê? Porque o contato com o oxigênio também é maior, tá? Então, nós temos aí a superfície de contato como um fator importantíssimo. E um outro fator também que você conhece é o catalisador. Lembra dos catalisadores? Substâncias
que aceleram as reações químicas. Por quê? Diminuem a energia de ativação, fazendo com que a reação aconteça mais rapidamente. Nesse exercício, veja que o primeiro tópico refere-se à refrigeração. Tá? Então, se você coloca os produtos alimentícios em uma geladeira, tá? Eles vão demorar para estragar. Por quê? Porque você está refrigerando. Tá? Como estragando o alimento que está acontecendo a uma reação química, você consegue retardar esta reação química diminuindo a temperatura. Lembre-se, quando você diminui a temperatura, você diminui aí a agitação das moléculas, então a reação vai ocorrer mais lentamente. Então o primeiro fator aí está relacionado com a temperatura, galera. Olha aí, temperatura. O segundo fator, vamos conferir aí. Neste segundo item, nós temos o corte dos alimentos para acelerar o cozimento. Né? O alimento inteiro ou em pedaços. Olha aí a sacada. Se você está cortando, você está aumentando o quê? A superfície de contato. Então, o segundo fator refere-se à superfície de contato. Olha aí, superfície de contato. Você cortando o alimento, você aumenta a sua superfície de contato, fazendo com que ele cozinhe mais rapidamente. E o terceiro item, na preparação de iogurtes, bactérias vão produzir enzimas. Gente, o que são as enzimas? As enzimas são catalisadores biológicos. Exatamente, os catalisadores que vão diminuir a energia de ativação em uma reação química. Vamos mostrar isso num gráfico para você, né? Vamos imaginar que uma reação química, vamos mostrar uma reação química exotérmica que esteja acontecendo desta forma. Aqui nós temos então os reagentes, aqui nós temos o produto e aqui nós temos a energia de ativação, a energia mínima necessária para que a reação aconteça. Essa energia de ativação está sem catalisador. Tá? Quando você coloca um catalisador, olha o que acontece. Ele acaba diminuindo a energia de ativação. Ele fornece então um caminho mais rápido para que a reação aconteça. Energia de ativação com catalisador. Então, ele diminui a energia de ativação, é o único fator de todos que nós citamos que vai fazer isso, vai diminuir a energia de ativação, oferecendo um caminho mais rápido para que a reação aconteça, sendo totalmente recuperado no final. As reações que envolvem catalisadores são chamadas de catálises. Beleza, galera? Então, esse último fator, enzima, catalisador. Tá aí para vocês, catalisador. Então, a questão correta aí, letra C. Olha aí, letra C. Temperatura, superfície de contato e catalisadores. Beleza, galera? Vamos então com mais um exercício para vocês aqui no nosso canal Quimicando com Kaká, nessa super revisão. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção de sua fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e o ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas, não só para a planta, mas para muitos organismos, como as bactérias responsáveis pelas transformações no ciclo do nitrogênio. O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. Para promover os benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando calcário, CaCO3. Esta remediação promove no solo: letra A, diminuição do pH, deixando-o fértil. Letra B,
Solubilização do alumínio, ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Letra C. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. Letra D. Reação do carbonato de cálcio com os íons alumínio, formando alumínio metálico. Letra E. Aumento da sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Muito bem, galera, vamos então à resolução desse exercício, que você vai perceber um exercício bastante simples e que traz um assunto muito bacana: hidrólise salina. A hidrólise salina é o que ocorre quando você mistura um sal em água e a água promove a quebra desse sal, voltando a regenerar o ácido e a base do qual ele veio. Lembre-se, ácido mais base forma sal e água. Sal e água forma ácido mais base. E aí eu vou mostrar para você de forma bem simples o que vai acontecer aqui quando você coloca o carbonato de cálcio em água. Como você pode observar no exercício, né? Ele está contando que os íons Al3+, que muitas vezes estão no solo, são prejudiciais para o desenvolvimento das plantas. Desta forma, nós temos que fazer o quê? Nós temos que tirar, nós temos que indisponibilizar esses íons Al3+ no solo. Como é que a gente faz? A gente vai retirá-los a partir da adição de carbonato de cálcio, como diz o exercício. Veja aí, né? Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo utilizando-se calcário, CaCO3. Bom, o que acontece quando você coloca o calcário aí? Ó, você coloca o CaCO3, né? Eu vou dar uma dica muito bacana para você aqui. Pega o CaCO3, tá? Você sabe que aqui vai ser 2+, aqui vai ser 2-. Ca, coluna 2 da tabela periódica, 2+. Então você vai separá-lo aqui, ó. Vai colocar aqui o Ca2+, e vai colocar aqui o CO3 2-. Aí, olha que bacana o que você vai fazer aqui, galera. Este daqui é o cátion. Então, quando você mistura em água, tá? HOH, olha aí, sai para lá, bichinho. Quando você mistura, este H regenera o ácido. Este OH regenera a base. Veja que você vai precisar de duas águas aqui. Então você vai promover a formação de CaOH2 e H2CO3. Vamos tirar essa carga daqui agora. Olha aí, produzimos uma base forte e um ácido fraco. Lembrando que o H2CO3 é um ácido fraco, um ácido instável, né? Quando você joga ele em água, ele produz íons H+, mas ele é bem fraquinho, ele é instável. Ele na realidade se decompõe produzindo H2O e CO2, gás carbônico, tá? Então olha aí, produzimos uma base forte e um ácido fraco. Desta forma, a base forte, ela vai se dissociar, né? Olha aí, Ca2+, mais 2OH-, beleza? Então ela vai disponibilizar íons OH- e vai fazer com que o pH do solo suba. Mas espera aí, o que isso vai inibir? No que isso vai inibir o Al3+ aí? Muito simples, gente. Ó, o Al3+, está lá presente no solo. Ao encontrar íons OH-, aqui vamos pegar 3 OH-, certo? Ele vai produzir o AlOH3, que é uma base insolúvel, ok? Que vai se precipitar. Então nós vamos ter a precipitação dessa base, AlOH3, tirando então os íons Al3+ do solo. Olha que bacana. Um exercício bem interessante para vocês aí.
Então, dentro das respostas aí, nós temos a alternativa E, aumentando a sua alcalinidade, tornando os íons alumínio menos disponíveis. Então, quando eu colocar o CaCO3 para remediar o solo, eu vou aumentar a alcalinidade do solo, porque eu vou produzir aqui por hidrólise uma base forte, um ácido fraco. Essa base forte vai gerar íons OH-, esses íons OH- vão se ligar aos íons Al3+ do alumínio que está disponível no solo, produzindo então esta base hidróxido de alumínio, que vai ser uma base praticamente insolúvel. Então, com isso, os íons Al3+, que estão aí perturbando o rolê das plantas, acaba saindo do solo através do AlOH3. Beleza, galera? Entenderam esse exercício? Muito bacana. Alternativa correta aí, letra E pra gente. É isso aí, super revisão para vocês aqui no nosso canal Quimicando com Kaká. Vamos com mais um exercicinho aí para você. O estireno, matéria-prima indispensável para a produção do poliestireno, é obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica do etilbenzeno, que se dá por meio do seguinte equilíbrio químico. Analisando-se a equação de obtenção do estireno e considerando o princípio de Le Chatelier, é correto afirmar que, letra A, a entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador. Letra B, a entalpia da reação diminui com o emprego do catalisador. Letra C, o aumento da temperatura favorece a formação de estireno. Letra D, o aumento de pressão não interfere na formação de estireno. E letra E, o aumento de temperatura não interfere na formação de estireno. Pois é, galera, olha que reação bacana que nós temos aqui. A reação do etilbenzeno em presença de um catalisador produzindo o estireno. Vamos nos lembrar que o princípio de Le Chatelier diz o seguinte: quando uma perturbação externa atua num sistema em equilíbrio, esse equilíbrio ocorrendo num sistema fechado, quando uma perturbação externa atua nesse equilíbrio, ele promove um deslocamento momentâneo, um aumento ou na velocidade da reação direta ou na velocidade da reação inversa, de forma que nós temos aí, nesta pequena alteração, um novo equilíbrio sendo atingido, ok? Quais são esses fatores? Por exemplo, aumentando a concentração de reagente aqui, adicionando reagente, desloca o equilíbrio para minimizar esse efeito no sentido de formação de produto. Retirando o reagente, desloca o equilíbrio no sentido de formação do reagente para minimizar também esse efeito. Retirando o reagente, eu vou também deslocar para minimizar esse efeito no sentido de formação do reagente. Retirando o produto, tirando o produto aqui, eu vou deslocar no sentido de formação do produto para minimizar esse efeito. Mas é apenas o fator concentração que atua aí? Não, temperatura também. Veja que essa reação é uma reação endotérmica. Endotérmica no sentido direto. Endotérmica. Se ela é endotérmica no sentido direto, ela é exotérmica no sentido inverso. O que diz o princípio de Le Chatelier? A temperatura, quando ela é aumentada, quando você aumenta a temperatura de um sistema em equilíbrio, você está fornecendo energia para o sistema. E qual é a reação aqui que recebe energia? É a reação direta, Olha aí, o etilbenzeno mais energia que ele está recebendo, quanto que ele está recebendo? 121 kJ por mol, Ele acaba, ao receber essa energia, produzindo o estireno mais gás hidrogênio aqui. Então, gente, olha só, ela é endotérmica nesse sentido. Ele está recebendo 121 kJ para que a reação ocorra. Desta forma, quando você
aumenta a temperatura, você está fornecendo energia para o sistema. Então quem você favorece? Você favorece aquela reação que recebe energia, aquela reação que precisa de energia. Então, ao aumentar a temperatura, você desloca o equilíbrio para cá, produzindo aqui o estireno e gás hidrogênio aí no processo, certo? Então vamos lá. A entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador? Não. O catalisador, estando presente ou não vai alterar em nada a entalpia dos reagentes. O catalisador ele serve apenas da reação, né? A entalpia da reação. O catalisador ele serve apenas para acelerar o processo. No equilíbrio químico, o catalisador ele vai favorecer tanto a reação direta quanto a reação inversa. Então ele não vai atuar no ΔH, nenhum fator vai atuar no ΔH da reação. O ΔH vai ser sempre o mesmo, ok? Então olha lá, letra A entalpia da reação aumenta com o emprego do catalisador? Não. A entalpia da reação diminui com o emprego do catalisador? Letra B? Também não. Letra C, o aumento da temperatura favorece a formação do estireno? Olha o que nós vimos aqui. Aumentando a temperatura, você favorece a endotérmica. Quando você aumenta a temperatura, você favorece a endotérmica. Então você favorece a produção do estireno aqui. Alternativa C é a correta, gente. Alternativa C é a correta aí. Vamos ver a letra D. O aumento da pressão não interfere na formação de estireno? Olha aí, a letra D está errada. Por quê? Porque alterar a pressão vai sim alterar o equilíbrio, neste caso. Vamos contar para você por quê. Do lado de cá nós temos o etilbenzeno gasoso. Do lado de cá nós temos o estireno também gasoso e aqui gasoso. Então nós temos 1 mol de volume gasoso do lado de cá, então nós temos um volume do lado de cá, e do lado de cá nós temos 2 volumes gasosos, certo? Como está tudo no estado gasoso, quando você aumenta a temperatura, o que acontece com o volume? Aliás, quando você aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Com o aumento da pressão, você tende a diminuir o volume. Então se você aumentar a pressão, você desloca o equilíbrio no sentido de menor volume. Se você diminuir a pressão, você desloca o equilíbrio no sentido de maior volume, certo? Esse é o princípio, isso diz o princípio de Le Chatelier e na prática é isso exatamente que acontece, beleza? Então, a afirmação de que o aumento da pressão não interfere na formação de estireno, interfere sim. Se você aumentar a pressão, você vai deslocar o equilíbrio para cá e a formação do estireno vai ser comprometida, beleza? O aumento da temperatura não interfere na formação do estireno? Claro que interfere, aumentando a temperatura você vai produzir mais estireno lá, beleza? Então a alternativa correta, a letra C, aí neste exercício fantástico da Unesp para você. Bora com mais um, gente? Nesta super revisão de hoje? Bora então! Mais um exercício para você. Um antiácido comercial em pastilhas possui em sua composição, entre outras substâncias, bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico. Ao ser colocada em água, a pastilha dissolve-se completamente e libera gás carbônico, o que causa a efervescência. Para entender a influência de alguns fatores sobre a velocidade de dissolução da pastilha, adicionou-se uma pastilha a cada um dos 4 recipientes descritos na tabela, medindo-se o tempo até a sua dissolução completa. Primeiro, água mineral sem gás a temperatura de 25 graus Celsius. Tempo medido até a completa dissolução da pastilha em segundos, 36 segundos. Água mineral com gás a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, 35 segundos. Água mineral sem gás, deixada em geladeira, 4 graus Celsius, 53 segundos. Água mineral com gás deixada em geladeira, 4 graus Celsius, 55 segundos.
Para todos os experimentos, foi usada água mineral da mesma marca. Considere a água com gás como tendo gás carbônico dissolvido. Com base nestas informações, é correto afirmar que, letra A, o uso da água com gás, ao invés da sem gás, diminui a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 50%, uma vez que, como já possui gás carbônico, há o deslocamento do equilíbrio para a formação dos reagentes. Letra B. O uso da água com gás, ao invés da sem gás, aumentou a velocidade de dissolução da pastilha em cerca de 33%, uma vez que o gás carbônico acidifica a água, aumentando a velocidade de consumo do carbonato de sódio. Letra C. Nem a mudança de temperatura, nem a adição de gás carbônico na solução afetaram a velocidade da reação, uma vez que o sistema não se encontra em equilíbrio. Letra D. O aumento da temperatura da água de 4 para 25 graus Celsius levou a um aumento na velocidade da reação, uma vez que aumentou a frequência e a energia de colisão entre as moléculas envolvidas na reação. E letra E, o aumento da temperatura da água de 4 para 25 graus Celsius levou a um aumento na velocidade da reação, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico da solução, deslocando o equilíbrio para a formação dos reagentes. Muito bem, vamos então à resolução deste exercício. Olha que exercício enorme, hein, gente? Esse exercício da FUVEST, que você confere aqui com a gente. Bom, nesse exercício, então, nós temos uma tabela mostrando aí o tempo medido até a completa dissolução da pastilha, que foi colocada, né, a pastilha de antiácido comercial, que foi colocada em dois tipos diferentes de água. Água mineral com gás e água mineral sem gás, em temperaturas distintas. Tá? E é um exercício que acaba colocando água com gás aí para provocar uma certa dúvida na gente, né? Para deixar a gente com aquela pulguinha atrás da orelha. Sabe por quê? Porque na realidade o fato de ser uma água com gás ou sem gás não vai interferir em nada aí. Porque veja, você está colocando a pastilha, ela está liberando o gás carbônico e esse sistema não está em equilíbrio, não existe um equilíbrio dinâmico ali, o sistema está aberto, né? Então o gás carbônico está saindo. Então o fato de você ter uma pastilha produzindo gás carbônico no meio, independente se é uma água com gás ou sem gás aí, não vai interferir em nada. Na realidade, o que nós temos que ter uma atenção especial nesse exercício é em relação ao fator temperatura. Queria que vocês percebessem o seguinte: nos dois primeiros casos, a 25 graus Celsius, você tem aí 35 e 36 segundos, o tempo que demorou para que a pastilha se dissolvesse completamente e você tivesse a liberação de gás carbônico completamente dela. Já no caso 3 e no caso 4, uma variação pequena aí, 53 segundos e 55 segundos. Você tem então uma velocidade menor, tá? Então veja, no primeiro caso, então a velocidade de 1, né, ela acaba sendo, são 36 segundos, menor que a velocidade de 2, percebe? Olha aí, então no primeiro caso aí demorou 36 segundos, demorou um pouquinho mais, então a velocidade foi mais lenta. Então no primeiro caso, água mineral sem gás a temperatura de 25 graus Celsius, demorou mais do que água mineral com gás a temperatura ambiente, demorou só 35. Agora, dá para se explicar isso, né? Com água mineral com gás, você tem ali o gás carbônico dissolvido e, evidentemente, uma agitação maior dentro do sistema, tá? Não um equilíbrio, mas uma agitação maior dentro do sistema que promove uma maior velocidade da reação. Perceba aqui embaixo nós temos água mineral sem gás, demorou 53 segundos, e água mineral com gás a 4 graus Celsius já demorou 55 segundos. Então, com gás, 55 segundos a 4 graus Celsius.
e sem gás 53 segundos. Veja que neste caso a velocidade de 3, né? A velocidade de 3 é menor que a velocidade de 4, certo? A velocidade de 3 é menor que a velocidade de 4 na água sem gás aqui. Agora, qual então é o fator? A gente pode perceber então que, embora exista uma agitação maior neste primeiro caso aqui devido a uma temperatura maior, isso acabou se tornando insignificante no segundo caso, no terceiro e quarto casos, né? Ou seja, a velocidade de 3 e a velocidade de 4. Então, na realidade, o que nós devemos observar aí é o fator temperatura. Veja que quanto maior a temperatura, quando você aumentou a temperatura do sistema, você aumentou a velocidade da reação. Então, essas duas velocidades aqui, elas são maiores com pequenas variações apenas devido ao aumento da temperatura. Qual das afirmações aí correspondem a isso? Letra A. O uso da água com gás ao invés da sem gás diminuiu a velocidade de dissolução da pastilha, uma vez que, como já possui gás carbônico ao deslocamento de equilíbrio, como eu falei, não existe equilíbrio dinâmico aí, não está em equilíbrio o sistema, que é um sistema aberto. Tá? B. O uso da água com gás ao invés de sem gás aumentou a velocidade da dissolução da pastilha, uma vez que o gás carbônico acidifica a água. Nada a ver também. Letra C. Nem a mudança de temperatura e nem a adição de gás carbônico na solução afetaram a velocidade da reação? Opa, a mudança de temperatura afetou sim. Tá? O fato de ser uma água com gás ou sem gás é que não alterou praticamente nada. Mas a temperatura atuou sim. Então esse item também está incorreto. Letra D. O aumento da temperatura da água de 4 para 25 graus Celsius levou ao aumento na velocidade da reação, uma vez que aumentou a frequência e a energia de colisão entre as moléculas envolvidas na reação. Aí sim! Letra D é a correta aqui, gente. Letra D é a correta nesse exercício da FUVEST que vocês conferem aqui no Quimicando. Vamos dar uma olhadinha na letra E? Para ver aqui o que eles escreveram, né? O aumento da temperatura da água de 4 para 25 levou ao aumento na velocidade da reação, uma vez que facilita a liberação de gás carbônico da solução, deslocando o equilíbrio. Já falei que não está em equilíbrio o sistema é aberto. Oh, meu Deus do céu! Quantas vezes eu tenho que falar isso? Ah? Pois é, galera, tá curtindo aí essa nossa revisão? Espero que você esteja firme e forte, estudando bastante, que daqui a pouquinho estão chegando os vestibulares. Você precisa estar muito bem preparado. E aqui no Quimicando com Cacá, você fica super preparado para os vestibulares, né? De vez em quando você dá uma relaxada, pega lá um chapéu diferente, coloca um chapéuzinho diferente assim, sai lá, vai no quintal da sua casa, brinca com seu animalzinho de estimação, toma um ar bem gostoso, toma um sol. Isso tudo faz muito bem para a nossa mente, faz muito bem para o nosso espírito, para o nosso corpo. Pratica aí um exercício físico também, isso vai fazer muito bem para você, pode ter certeza. Então, minha gente, vamos nos preparar para os vestibulares com o nosso corpo são, com a nossa mente sã também, ok? Respira. Inspira, expira. Inspira, expira, assim vai, ok? Vamos resolver mais um exercício aí então. Mais um exercício para você aqui no Quimicando com o Cacá. O policarbonato, representado na figura abaixo, é um polímero utilizado na fabricação de CDs e DVDs. O policarbonato, no entanto, foi banido da fabricação de mamadeiras, chupetas e vários utensílios domésticos, pela possibilidade de o bisfenol A, um de seus precursores, ser liberado e ingerido. De acordo com a literatura científica, o bisfenol A é suspeito de vários malefícios para a saúde do ser humano. Letra A. Em contato com alguns produtos de limpeza e no aquecimento em micro-ondas, o policarbonato pode liberar unidades de bisfenol A, que contaminam os alimentos.
Sabendo-se que um fenol tem uma hidroxila ligada ao anel benzênico, escreva a estrutura da molécula do bisfenol A, que poderia ser liberada devido à limpeza ou ao aquecimento do policarbonato. Letra B. Represente a fórmula estrutural do fragmento do polímero da figura acima que justifica o uso do termo policarbonato para este polímero. Pois é, galera, olha a Unicamp chegando com tudo aí com a gente novamente, o Unicamp 2014, com esse exercício, que é um exercício muito bacana também, que envolve um assunto fantástico da química orgânica, polímeros. Nós vivemos na era dos polímeros, afinal de contas, vivemos na era do plástico, infelizmente, né? E quer um exemplo melhor de polímeros do que os plásticos, que são produzidos a partir de pequenas estruturas, né? O PET, por exemplo, polietileno, e entre tantos outros, o poliestireno, né? Nós, em uma das questões anteriores, nós já estudamos o estireno, e o poliestireno, que por reações de adição, vão formando aí estruturas enormes, e nestas estruturas enormes nós temos então a grande cadeia que nós chamamos de polímeros. Poli, muitos, meros, partes, produzidos a partir de monômeros, que são os tijolinhos, as pequenas estruturas. Nós podemos, na bioquímica, falar, por exemplo, dos aminoácidos, que seriam os monômeros das proteínas, tá? Os aminoácidos eles vão se ligando, né? Se ligando um ao outro, liberando uma molécula de água e produzindo estruturas enormes que são os peptídeos. Tá? E quando nós temos uma estrutura muito grande de peptídeos, nós temos as proteínas, formados a partir dos chamados alfa-aminoácidos. Tá? Então, proteína é um exemplo aí de polímero. Tá? Os polissacarídeos são exemplos de polímeros também, ou seja, a partir de monossacarídeos, né, a partir das estruturas mais básicas, nós produzimos estruturas enormes. Por exemplo, moléculas de glicose, alfa-glicose, liga com outra alfa-glicose, que liga com outra, nós temos a formação do amido, por exemplo. Beta-glicose, muitas beta-glicoses ligadas, liberando uma molécula de água no momento que elas se ligam. Nós temos aí a celulose, tá? Entre tantos outros exemplos. Mas esse exercício da Unicamp, ele está trazendo uma coisa muito interessante para a gente. Está falando sobre o policarbonato. E veja que ele apresenta a estrutura, eu apresentei apenas um fragmento aqui para caber na lousa direitinho, vocês conseguirem ver o exercício aí, tá? Mas olha só, essa estrutura, ele conta pra gente que ele é utilizado aí na fabricação de CDs e DVDs, mas ele foi banido da utilização em materiais que são utilizados para finalidade alimentícia, por exemplo, né? Mamadeiros, né? Você utiliza ele para quê? Para colocar o leite lá para a criança e tal. No entanto, quando ele é aquecido, ele pode liberar uma substância que é muito prejudicial, muito tóxica para o organismo das crianças, para o organismo de qualquer pessoa, tá? O bisfenol A. E o que ele conta para a gente aí? Né? Que esse bisfenol A ele pode ser liberado e ingerido, causando muitos malefícios para a saúde. Ele conta que o bisfenol A ele vai ter então a estrutura de um fenol, né? E vamos nos lembrar que o fenol é um anel aromático com um OH, com uma hidroxila ligada a esse anel aromático. Tá? Então, na letra A, em contato com alguns produtos de limpeza e no aquecimento em micro-ondas, o policarbonato pode liberar unidades de bisfenol. Então, uma dica para você: bisfenol. Não é um fenol só, você vai ter duas estruturas fenólicas que vão estar saindo dessa estrutura maior que vocês têm aí. Olha que bacana. Né? Então, esse bisfenol que contamina os alimentos. Sabendo-se que o fenol tem uma hidroxila ligada ao anel benzênico, escreva a estrutura da molécula do bisfenol que poderia ser
liberada devido à limpeza ou ao aquecimento do policarbonato. Olha aqui. Aqui nós temos um anel aromático, aqui nós temos um anel aromático. O que nós temos aqui? Um oxigênio. Olha aqui. Essa parte aqui não vai entrar então. E nem essa parte aqui vai entrar. Bis, 2. Olha aí, galera. Então, a estrutura que vai se formar aqui é esta, ó. Vamos ter um grupo aqui. Olha só. CH3 em cima, CH3 embaixo, mais um grupo aqui, que eu não posso me esquecer jamais de colocar aqui um anelzinho no meio, ó. E o que está faltando para ele virar fenol? Faltando hidrogênio. Então, ó, essa unidade aqui, essa pequena estrutura, que eu acabo de tirar este fragmento daqui, né, é que vai originar para mim o bisfenol A. Então aqui nós temos o bisfenol A produzido. Era isso que esta letra A da Unicamp estava pedindo para a gente. Aí na letra B ele pede o seguinte: represente a fórmula estrutural do fragmento do polímero da figura acima que justifica o uso do termo policarbonato. Policarbonato. Carbonato. O que é o carbonato mesmo, gente? O carbonato é o CO3-2-, não é isso? Não é isso o carbonato? Onde é que ele está presente aqui na minha estrutura, galera? Olha essa caneta que eu quero uma caneta preta aqui, ó. Onde é que ele está presente na minha estrutura? Está aqui, ó. Olha o CO3 aqui. Olha o CO3 aqui. Então essa estrutura vai representar para mim o carbonato. Olha aí. Olha aí. Que é o CO3-2-. Então é esse fragmento que originará aqui dentro dessa estrutura o policarbonato e daqui parte o bisfenol A. Então, a partir do enunciado dá para você tirar algumas conclusões, dá para você fazer algumas deduções e chegar a resolução desse exercício maravilhoso também da Unicamp, que falou sobre polímeros com vocês aqui na nossa super revisão. Beleza? Vamos com o último exercício de hoje, galera! Vamos lá então! E depois, não se esqueçam, continuem estudando, hein? Continuem fazendo outros exercícios, pega aí a sua apostilinha, vai pegando outros exercícios, procura outros na internet, faz a resolução das provas anteriores dos vestibulares que você quer prestar. Exatamente. Se você está querendo prestar Unicamp, vai, pega as provas anteriores da Unicamp, dos últimos 5 anos, vai lá, resolve, vê onde é que estão as deficiências, vê onde é que você não está conseguindo pegar direito ainda. FUVEST, mesma coisa, quero prestar FUVEST. Pega as provas dos últimos 5 anos, primeira e segunda fase da FUVEST, resolve a prova. Nossa, empaquei nessa questão. Vai, pesquisa, pergunta para o professor, corre atrás, gente, corre atrás, porque daí não tem segredo. A sua dúvida cruel será: meu Deus, para qual faculdade eu vou agora? Passei em todas. Olha que bacana, gente, olha que bacana. Vamos então com o último exercício de hoje, aqui no Quimicando com Kaká. O glutamato monossódico, hidrogenoglutamato de sódio, utilizado para reforçar o aroma e o sabor de produtos alimentícios, umami, é um sal derivado do ácido glutâmico, um dos 20 aminoácidos essenciais. O nome sistemático deste aminoácido é ácido 2-aminopentanodioico. Ele pode ser descrito simplificadamente como uma molécula formada por uma cadeia de 5 átomos de carbono com 2 extremidades de grupos carboxílicos e um grupo amino ligado ao carbono adjacente a um dos grupos carboxílicos. Letra A. A partir da descrição acima, escreva a fórmula estrutural do ácido glutâmico. Letra B. Fazendo reagir o ácido glutâmico descrito acima com uma base, é possível preparar
o hidrogenoglutamato de sódio. Escreva a equação química desta reação de preparação do hidrogenoglutamato de sódio a partir do ácido glutâmico. Pois é, galera, vamos então à resolução do nosso último exercício desta super videoaula de hoje, desta nossa segunda aula de revisão para você que está se preparando para os principais vestibulares e também para o Enem. Daqui a pouquinho está chegando aí, daqui a pouquinho está chegando o Enem, daqui a pouquinho está chegando os principais vestibulares e é muito importante que você esteja super afiado para enfrentar os desafios. E você, especialmente, que vai prestar a Unicamp, atenção, você que vai prestar a Unicamp, muito cuidado na primeira prova, hein? A prova da primeira fase, ela tem 4 alternativas que são muito parecidas, é muito jogo de palavra. Então é muito fácil de você confundir, né? Esqueceu lá o significado de uma palavrinha, de repente alterou todo o sentido e você achou que tinha ido bem e acaba se decepcionando o resultado. Então, ó, foco, atenção, resolução de provas anteriores, isso é fundamental, beleza? Essa última questão que nós vamos resolver então, que eu já li para vocês, é uma questão de segunda fase, alternativa A e letra B, né? E nós vamos resolver juntos aqui agora essa questão que é bonita, porque ela é bem contextualizada. Ela fala sobre o ácido glutâmico e sobre o glutamato monossódico. Glutamato monossódico que nós conhecemos como Ajinomoto, né? No dia a dia, nós utilizamos aí o Sazon, que na realidade é o Ajinomoto, glutamato monossódico temperadinho. É, exatamente. O Ajinomoto temperado, nós temos o Sazon. Eu, particularmente, não aconselho a utilização, né? Eu tenho evitado ao máximo a utilização de industrializados aí na minha alimentação. Então, o glutamato monossódico é algo que eu eliminei da minha alimentação. Quanto mais natural possível, melhor, gente. Então, ó, preze pelo seu corpo, preze pelo seu bem-estar físico, desembrulhando menos e descascando mais. Olha a dica, descasca mais, desembrulha menos, o seu corpo agradece, a sua mente agradece, o seu espírito agradece. E nessa questão do Unicamp, está falando um pouquinho sobre o glutamato monossódico, que é derivado do ácido glutâmico. O ácido glutâmico, que é o ácido pentanodioico, 2-aminopentanodioico. Na realidade, ele é um aminoácido. Lembra que na estrutura de um aminoácido nós temos o grupo amino e o grupo ácido carboxílico, o grupo C-OOH, que é o grupo carboxilo. Então vamos lá. Nesse exercício da Unicamp de 2013, ele conta pra gente a estrutura desta molécula, do 2-aminopentanodioico, né? O ácido 2-aminopentanodioico. Uma molécula formada por uma cadeia de 5 átomos de carbono com 2 extremidades de grupos carboxílicos e um grupo amino ligado ao carbono adjacente a um dos grupos carboxílicos. Muito bem, na letra A, a partir da descrição acima, escreva a fórmula estrutural do ácido glutâmico. Me adiantei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, um grupo C-OOH do lado de cá, um grupo C-OOH do lado de cá, que é o grupo carboxila, então é o ácido dicarboxílico, e um grupo amino aqui. Então nós temos um amino ácido. Então o ácido glutâmico é um aminoácido também chamado de 2-aminopentanodioico, o nosso ácido glutâmico, ok? A partir dele é que nós produzimos o Ajinomoto, tá? Como é que é feito isso? É o que está na letra B. Fazendo reagir o ácido glutâmico descrito acima com uma base, é possível preparar o hidrogenoglutamato de sódio. Escreva a equação química desta reação de preparação do hidrogenoglutamato de sódio a partir do ácido glutâmico. Galera, hidrogenoglutamato de sódio. Olha só, hidrogenoglutamato de sódio. Sódio. Galerinha, se é um hidrogenoglutamato de sódio,
Qual é a base que nós vamos utilizar para fazer aí o nosso Ajinomoto, o nosso hidrogênio glutamato de sódio, também conhecido como glutamato monossódico? Nós vamos usar como base o NaOH, o hidróxido de sódio. Então, olha aí, está aqui o hidróxido de sódio, nós temos um ácido carboxílico aqui, um diácido carboxílico, né? Um aminoácido. E aí, olha o que vai acontecer. O Na vem para cá, o H vem para cá, nós formamos essa estrutura, que é a estrutura do hidrogênio glutamato de sódio, ou glutamato monossódico. Olha aí, hidrogênio glutamato de sódio, glutamato monossódico, mais água que vai ser liberada no processo aí. Essa então é a estrutura do Ajinomoto, que vai provocar uma sensibilidade maior nas nossas papilas gustativas, de forma que a gente vai sentir melhor o sabor dos alimentos. Ok? Beleza? Então, nessa questão da Unicamp? Então, olha aí, galera, aquele recado para você, hein? Se prepara bem. E para se preparar bem, vai de novo aquela orientação especial. Cuide bem da sua mente, cuide bem do seu corpo, cuide bem do seu coração. Cuide da sua mente com boas leituras. Cuide bem do seu corpo, praticando uma atividade física, alimentando-se bem, dormindo bem. Não é momento para entrar em estresse não, galera. Aproveita os momentos que você tem aí de descanso também para fazer boas leituras, para assistir um filme, para realmente relaxar. Cuida bem do seu corpo, cuida bem da sua mente, cuide bem do seu coração. Apaixone-se pelas pessoas que estão à sua volta, dentro da sua casa. Apaixone-se pelos seus animaizinhos de estimação, que tanto bem-estar trazem para a gente. E olha, pode ter certeza, tudo isso vai trazer como resultado algo muito positivo para você. Algo muito positivo para você. Aprovação nos vestibulares, que vai ser apenas o pontapé inicial de uma longa caminhada que você terá a partir de então na vida universitária. Beleza? E assim vamos encerrando hoje esta nossa segunda revisão, segunda super aula de revisão aqui no Quimicando com Kaká. Valeu, galera! Muito obrigado a você que esteve conosco mais uma vez aqui no Quimicando com Kaká, nesta nossa segunda super aula de revisão para os vestibulares e para o Enem. Hoje trabalhamos alguns conceitos de cinética química, de equilíbrio químico e também de química orgânica. Voltaremos na semana que vem com mais uma super aula de revisão para você, aqui no meu, no seu, no nosso canal Quimicando com Kaká.